Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre o Império Romano. Então vamos lá. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, na aula passada eu falava sobre a transição entre o período republicano para o período imperial na história de Roma. Eu contava para vocês que Otávio, aquele general que fazia parte do segundo triunvirato, ele se torna imperador com o aval, com o apoio do Senado. Ele recebe aqueles vários títulos e no ano 27 a.C. ele se torna imperador, o primeiro da história de Roma. O período imperial de Roma vai do ano de 27 a.C. até o ano de 476, quando vai ser a queda do Império, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre hoje, sobre o governo de Otávio e um pouquinho sobre o Império Romano. Bom, durante os primeiros 200 anos, começando com Otávio, tá? A gente vai ter em Roma um período que a gente chama de Pax Romana, tá? Um período de paz, um período de estabilidade econômica, um período de crescimento cultural que Roma viveu. O que Otávio fez durante esse primeiro momento, né, o governo dele? Otávio modernizou a cidade de Roma. Ele vai fazer uma série de construções, tá, em Roma, e inclusive alguns historiadores vão dizer que Roma, que era uma cidade de tijolos, vai se tornar uma cidade de mármore, devido às várias construções que foram feitas por Otávio, beleza? É importante dizer que todas essas construções, né, toda essa modernização, ela tinha o intuito, sim, de ostentar, né, de o seu poderio, a sua glória. Né? Aí na imagem, né, eu coloquei aí a estátua de Otávio. Né? Você percebe uma estátua que mostra esse imperador glorioso, né, com grande poder. Então esse era o intuito também de criar um certo culto religioso ao imperador. E isso, de fato, vai acontecer durante o período imperial. Vai existir um certo culto à figura do imperador. Assim como existia, né, a gente tem que lembrar que a religião romana era uma religião politeísta, né, acreditava em vários deuses, esses deuses que foram trazidos de Roma, tá? Só que com outros nomes, tá? Como eu já disse isso nas aulas passadas. Além de cultuar esses deuses, você também tem o culto aos imperadores, tá? A começar por Otávio. Outras construções importantes de Otávio, né, para a cidade, tá? A gente tem a construção aqui dos aquedutos. Eu coloquei aqui uma imagem, né, de um aqueduto romano, só para vocês terem ideia do que é. Provavelmente vocês já viram aqui no Brasil, a gente tem, né, um arco, né, os arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, que são, no fundo, aquedutos, né, essa invenção romana. Para que serviam os aquedutos? Né? Os aquedutos eles funcionavam para canalizar a água. Né? Vocês percebem aqui que você tem a fonte na parte superior, você tem a fonte, né, onde tem a nascente do rio, e essa água ela é canalizada, ela passa por cima dos aquedutos, tá? Lembrando que os aquedutos em cima eles eram cobertos, e essa água é canalizada e chega à casa dos particulares, das pessoas, né? Especialmente as pessoas mais ricas, né? Os patrícios. As termas, que eu vou falar mais para frente, que são as casas de banho dos romanos. Os romanos tinham muito esse costume desses banhos públicos, né? Onde eles se encontravam, especialmente os homens mais poderosos se encontravam, e ali tomavam, relaxavam um pouco naquelas águas quentinhas, né? E também, além disso, né, essa água chegava também a locais públicos, né, como uma espécie ali de chafariz, né, de locais assim, que você tinha nas praças, tá bom? Aqui tem uma imagem, tá, das termas, essa aqui é da Inglaterra, tá? Lembrando que Roma conquistou a Inglaterra, então por isso que eu coloquei essa imagem. E aí você percebe aqui como que era, né, só para vocês terem ideia, de como que era nessa parte aqui de baixo. Eles tomavam banho, né? A água era quentinha, né? Eles desenvolveram uma técnica, né, de caldeira, né? Então essa água ela esquentava, então era momentos ali de descanso, de relaxar e também de trocar ideias, né? Além disso, né, também Otávio criou, né, os aquedutos, também construiu algumas termas e construiu também teatros e anfiteatros. Né? Aqui tem uma imagem, né, de um anfiteatro romano na França, né, só para vocês verem
que o Império Romano dominou uma boa parte da Europa, né, uma boa parte daquele mundo. Eu vou mostrar mais para frente um mapa para vocês terem ideia. Então aqui é só para vocês verem, por exemplo, um anfiteatro romano, como que era. Né? Aqui acontecia uma série de eventos, né? Corrida de biga, briga de gladiadores, luta de gladiadores. Tá? Então era importante esses espaços. Tá? Bom, além de falar um pouquinho, né, daquele culto ao imperador, a gente falar também sobre essas construções, essas grandes construções. É importante destacar também que Otávio ele também financiou as artes, especialmente a literatura. Né? Durante o período dele, para alguns historiadores, a gente tem a idade de ouro da literatura latina. Por quê? Porque Otávio financiou dois grandes nomes, dois grandes escritores romanos, tá? Que foram Tito Livio e Virgílio. Tá? Tito Livio escreveu um livro chamado A História de Roma. Tá? Então, ele conta toda a história de Roma e tal. Então, o Tito Livio seria uma espécie de um historiador. Tá? E Virgílio seria um grande escritor, né, que se baseia muito nos romanos, especialmente Homero, para escrever a sua grande obra, que vai ser a Eneida. Beleza? Bom, falando um pouquinho mais sobre a Eneida, só para a gente relembrar, a Eneida é um livro, né, uma obra encomendada por Otávio, que conta a história de um herói troiano, tá, que seria Enéas. Enéas, que está lá durante a Guerra de Troia, e ele foge daquela guerra. A gente sabe que Troia foi derrotada pelos gregos, então Enéas foge de Troia e vai para onde? Na Península Itálica. E ali, segundo, né, essas histórias, né, que foram construídas, essa mitologia que foi construída, Enéas, então, seria o pai, digamos assim, da nação romana. Tá? E depois de Enéas é que vão vir, tá, Rômulo e Remo, que a gente já falou lá no início, quando a gente estava tratando sobre Roma. Então vão ser descendentes, os gêmeos vão ser descendentes desse grande herói troiano, tá bom? Bom, depois que eu falei então assim sobre toda essa todo esse financiamento, todas essas obras públicas, né, que Otávio fez, agora vamos falar um pouquinho sobre as bases do Império. Quais eram as bases do Império, aquilo que fortalecia o Império? O primeiro ponto, né, vai ser o exército profissional. Tá? Como eu disse aí no vídeo da aula passada, eu falava que o exército romano era um exército profissional, um exército que contava, né, no seu auge, contava com 300 mil soldados, tá? Que recebiam soldo. Tá? Então era um exército muito bem formado, né, que bebia muito das ideias militares, das táticas militares de Alexandre Magno. Tá? Então era um exército muito, muito potente e que protegia muito bem as fronteiras. Tá? Então, ter um exército dessa magnitude era muito importante para o Império se manter ali por tanto tempo. E além disso, né, além de ter o Império, de ter um exército forte, o Império também contava com uma certa aliança entre as elites provinciais. O que seriam as elites provinciais? Seriam as pessoas mais ricas das diversas regiões de Roma. Então, essas pessoas, elas cobravam impostos, elas mantinham, de certa forma, uma aliança com o Império, e isso fazia com que o Império fosse forte em todos os cantos onde ele se estendeu, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre a extensão territorial de Roma, eu vou mostrar para vocês aqui um mapa, tá? Que mostra que foi mais ou menos o auge do Império Romano foi no ano de 117 depois de Cristo, tá? Quando a extensão total do Império Romano, né, chega a esse grande ápice territorial. É importante vocês perceberem aí, né? Aqui a gente o mapa tá em latim, mas aí dá para a gente ver aqui várias regiões conhecidas, né? A gente percebe que, né, Britânia, como eu falava, né, hoje é a Inglaterra, a gente percebe que estava sob domínio romano. Aqui essa região aqui, que era a região da Gália, também que está
agora sob o domínio de romano, tá? Então, era uma grande extensão de terras, né? Bom, as rotas de comércio, né? Acho que outro ponto importante para a gente destacar aqui quando a gente fala sobre Roma, sobre o Império Romano, é falar sobre as rotas de comércio, né? Tinham dois tipos de rotas de comércio, né? Que vão ser as estradas, tá? Essas longas estradas, né? E você tem também o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo vai ser muito importante para a história de Roma, beleza? Então, eram essas duas principais rotas de comércio. Vocês percebem que por esse mapa você consegue perceber, por exemplo, que a região da Espanha, né, que é hoje a região que fica a Península Ibérica, a gente consegue perceber que ali vinham muitas coisas importantes para o Império, né, como, por exemplo, os metais, vinham também óleo, escravos, tá? E também vinho, né? Lembrando que o vinho era muito importante para a alimentação, para os banquetes, os grandes banquetes romanos, tá bom? Então, esse mapa aqui mostra, ele é bem interessante porque ele mostra da onde vinham, né? Era importante os produtos. Era importante destacar aqui com vocês que o Mar Mediterrâneo ele vai ter um destaque muito grande, né, nessas rotas comerciais, tá bom? Porque o Mar Mediterrâneo, ele, o Mar Mediterrâneo ele vai ser um local não só de uma chegada mais rápida, né, dos produtos, das mercadorias, mas também vai ser um local de troca cultural, né? Então, o Mar Mediterrâneo vai ser esse local onde vai se realizar as trocas com mais eficiência de mercadorias de diversas regiões do Império, que vai, digamos assim, abastecer Roma, que era a capital do Império. A gente vai ter também trocas culturais, né? Então, se tudo confluía para Roma, tá? Então o Mar Mediterrâneo também tem um grande papel nesse aspecto, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre a população, só para vocês terem ideia, durante o Império Romano, Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, tá? Então a cidade era muito populosa. Em todo o Império, em toda a extensão do Império que eu mostrei no mapa para vocês, né, segundo alguns historiadores, tinham 60 milhões, né, de habitantes em todo o Império, tá? E também muito interessante, né, que a gente conseguiu observar no outro mapa, é que o Império Romano estava, né, se expandindo, né, estava espalhado por 3 continentes, né, os 3 continentes atuais, né, que são a Europa, uma parte da Ásia e uma parte também da África, beleza? Bom, e para terminar, um pouquinho falar aqui sobre a higiene. A cidade de Roma, né, segundo alguns relatos de alguns historiadores, a cidade era muito fedida, né, tinha um cheiro insuportável, as pessoas viviam em casas muito minúsculas, né, lembrando que a maioria da população era formada pelos plebeus, então a higiene era muito ruim da cidade, tá? Era tão fedida a cidade, que teve um jovem intelectual em Roma que ele vai dar uma sugestão: por que a gente não queima pão? Né? A cidade é tão fedida, então por que a gente não queima um pãozinho aí? Né? Pelo menos o cheiro de pão queimado é melhor do que esse cheiro da cidade, né? Assim, então é um pouco isso, beleza? Tá? Beleza? Então, gente, hoje a aula é um pouquinho foi sobre o Império Romano. Eu vou continuar ainda falando sobre o Império Romano. Tá? Vou falar no próximo vídeo sobre o legado que o Império Romano deixa, né, para a humanidade, tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!